que falando aqui sobre a criminalidade, aqui no assunto policial, gente, agora a gente vai falar sobre a onda de assaltos que tem acontecido aqui em Barra, gente. Gente, é brincadeira, gente. Só nas últimas semanas eu acho que Barras registrou cerca de 10 assaltos a residências. E o pior, são assaltos que os ladrões acabam tendo os idosos como vítimas, né? Como foi o caso do seu Lucimar e da dona Maria, ali na localidade Alto da Pitombeira. O ladrão foi lá por volta de 10 da manhã e no mesmo dia ele ainda voltou à noite, ainda veio terminar de roubar o que ele havia roubado pela manhã. E outro dia, domingo agora, teve mais um aqui no bairro Corujal. Inclusive a gente hoje gravou a entrevista com a vítima, né? Na qual ela falou sobre a situação que ela passou. Também teve ontem ali no bairro Santinho, né, o seu Luiz, que foi agredido. Inclusive a gente vai colocar o vídeo dele agora, a reportagem que a gente fez ontem. Gente, é uma covardia. Um ladrão que bate em um idoso é como se ele estivesse batendo numa criança, porque já não tem mais força, né? Já não tem mais força, já não tem aquela agilidade nem para tentar correr ou se defender. Então é muita covardia desses ladrões. Segundo informações da polícia militar, só que são informações não oficiais, entendeu? De pessoas ligadas à polícia militar, a polícia já sabe quem é um desses, entendeu? Mas são informações ainda não oficiais, gente, entendeu? E a gente não vai falar mais detalhes para não comprometer as investigações, mas está chegando a hora, pelo menos de um desses indivíduos, né? Então é uma confusão muito grande que tem acontecido aqui em Barras e está assustando. Está assustando, inclusive o seu Lucimar, se eu não me engano, eu acho que ele já não vai mais morar ali. O seu Luiz ontem já estava com medo, já pensando que seria na noite, né? Mora ele e o irmão, 2 idosos. Então, tá sério, tá muito sério mesmo. A gente vai colocar o vídeo aqui falando a respeito do assalto que aconteceu ontem lá na casa do seu Luiz, no bairro Santinho. Tá bom, gente? Então, assista aí conosco. Barras vive uma onda de violência, tanto no que diz respeito a assalto de motocicletas, quanto arrombamento de casa. Só nessa semana foram vários assaltos em residências aqui no município. Esses últimos dias nós fomos até a casa do seu Lucimar, um idoso que teve a sua casa assaltada 2 vezes em menos de 24 horas. E hoje nós estamos aqui no bairro Santinho, aqui na casa do seu Luiz, que ontem, por volta da meia-noite, ele teve a sua residência assaltada. Inclusive o mesmo foi agredido. A gente vai conversar com ele melhor para a gente saber como que aconteceu toda a dinâmica desse crime que acabou abalando aqui os moradores do bairro Santinho. Só dinheiro e redenho. Só dinheiro, né? Só. Entendi. No caso, o rosto seu está roxo. Eu assim, as balas assim me derrubou, ele deu socos, né? Entendi. É a primeira vez que acontece essa situação? E roubar galinha, galinha roubando. Aí ela referiu roubar dinheiro. Daí, ano que ano atrasado eles vieram roubar a galinha tudinho, esse ano vieram, pegaram mais 3. Aí eu me levantei, saí com o facão na mão. Quando ele viu que eu abri a porta, ele correu, fugiu, não esperou por mim. Aí ontem ele veio, arrebentou a janela e entrou com esse início do meu irmão. Quebrou a cara dele, levou no chão, caçando dinheiro e não achou. Aí eu chamou o vizinho veio e acudiu. Quem acudiu foi o vizinho. Se fosse o vizinho, eu tinha amanhecido morto, que eu não tinha visto, né? Aí quando o vizinho chegou aqui me chamando, seu pai Francisco, tem um lá dentro da sua casa. Moço, que história é essa? Tá matando o seu Luiz, matando o Luiz. Aí como já teve com o facão na mão, como ele teve com o facão na mão, pode entrar mais eu. Aí quando chegou lá, tava só o Luiz deitado no chão, saindo sangue da cara. E depois a roupa tudo no chão. Aí eu peguei a roupa, levei tudo em hoje, tá ali estendido no sol. Aí nós temos a informação que o meliante deixou até as chinelas. Deixou o chinelo, ele passou, deixou o chinelo, quando voltou, não deu tempo ele pegar o chinelo, vou pedir o chinelo, tá aqui dentro de casa, o chinelo a gente guardou, pra ter a prova, né? E alguém se conhecer ele e ver o chinelo e dizer que é dele, é uma prova, né?
A gente está esperando por isso. Então tá aí, pessoal, o seu Francisco, né, falando a respeito desse crime que aconteceu aqui dentro da residência dele. Vale lembrar que não é um caso isolado, são vários furtos, assaltos em residência nesses últimos dias aqui na cidade de Barras. Roberto Santos, aqui da cidade de Barras, para o Silas TV. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, olha, é muito complicado o que Barras tem vivido nessa onda de assaltos à residência, e a sensação que nós temos é de que a qualquer momento a gente pode ser assaltado, a gente pode chegar na nossa casa e tá tudo revirado, ou então a gente tem até medo, né, de entrar dentro da nossa própria casa e se deparar, né, com um ladrão, um assaltante, né? Porque isso está comum, infelizmente isso tem se tornado comum aqui na cidade de Barras, essa onda de assaltos. Faz muitos dias, né? Teve o caso do seu Chico Doca, lá no bairro Santinho, teve o seu Luiz também no bairro Santinho, teve o seu Lucimar e a Dona Maria na localidade Alta Pitombeira. Eu falo localidade, mas é próximo da cidade, entendeu? Dá uns 3 a 2 quilômetros da cidade, basicamente ainda é perímetro urbano, entendeu? E agora, né, no último domingo também, uma senhora aqui do bairro Corujal foi assaltada dentro da própria residência, e todos são idosos. Então as forças policiais têm que dar uma resposta o mais rápido possível, o mais rápido, porque não dá para continuar dessa forma. Né? Eu vou até pedir para o Marcos André colocar aqui uma imagem aqui na tela para vocês verem da casa de uma senhora. Né? A casa ficou revirada, né? E essa situação aconteceu no último domingo. Né? A senhora, né, segundo ela, a gente esteve lá agora pela manhã, ela falou que 2 homens, até aparentemente bem vestidos, chegaram em um carro cinza, né, se apresentaram como vendedores de telecena e disseram para ela que ela havia ganhado um prêmio, né? Ela ficou nervosa, mas também ficou feliz, né? Perguntaram o que ela queria, se ela queria um automóvel ou então um caminhão, né, cheio de móveis, né, para casa dela. Ela falou que queria o caminhão, né, com os móveis, e o bandido, né, esse meliante, pediu o talão de energia, pediu a documentação dela e ela foi procurar. Quando ela foi procurar, ele já entrou dentro do quarto e começou a revirar tudo, né? Ele acabou encontrando um valor aproximadamente de quase R$1.000. Ele pegou apenas R$760, se eu não me engano. Ele ainda deixou 100 e alguma coisa para ela, quase R$200. Ainda falou para ela: ó, tô deixando isso aí para você. Entendeu? A pessoa é assaltada dentro da própria casa e ainda o bandido ainda comete essa audácia, né? Como se ele estivesse fazendo um favor para a vítima. Então, a cidade de Barras está vivendo uma onda de terror, literalmente. E o pior de tudo, gente, é que são bandidos de estimação. São bandidos que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe. Entendeu? Então a polícia tem que dar uma resposta o mais rápido possível para esse tipo de crime, porque senão, a cada dia que se passa, mais pessoas vão ser assaltadas dentro da própria casa. Hoje nem preso dentro da nossa própria casa a gente está seguro, né? Porque antes havia muito aquele ditado de que os ladrões ficavam soltos e a gente ficava preso, né? Em vez de quem deveria estar preso eram os bandidos, quem estava sendo preso era a população dentro da própria casa. Hoje nem dentro da própria casa preso a gente está tranquilo, está em segurança. Então Barras, infelizmente, está ficando muito difícil de conviver aqui. Então a gente pede o mais rápido possível, né, uma resposta por parte da justiça contra esse tipo de crime que tem acontecido, né? As imagens que nós colocamos aí na tela foi no último domingo, né? Essa senhora aqui no bairro Corujal, gente. Então, isso não pode acontecer. E o pior de tudo são assaltos que acontecem dentro da própria casa e à luz do dia.
Domingo agora, no bairro Corujal, 10 da manhã. Na última sexta-feira, por volta também de 10 da manhã, lá na localidade Alta Pitombeira. E por volta da meia-noite, o assaltante voltou lá na casa do seu Lucimar, na localidade Alta Pitombeira. E ontem o seu Luiz, por volta de meia-noite também. Gente, tá complicado, hein? A polícia militar, a polícia civil tem que dar uma resposta urgente. É preciso com que as vítimas, né, venham registrar BO, denunciar, e o delegado, a polícia civil, fazer a parte dela, para poder a polícia militar ir buscar esses sujeitos, entendeu? Então, um colabora com o outro, um ajuda o outro, para poder a população se sentir segura, tá certo? Então, tá aí, gente, tá aí essas informações que causam revolta, porque bater num idoso é complicado, né? Antes, há um tempo atrás, havia-se até um certo temor, né? Os ladrões roubavam, mas não tocava nas vítimas, principalmente em idosos. Hoje nem isso mais se tem. Complicado.